Olá! Hoje a gente tem em mãos um material que propõe uma releitura assim fascinante de um dos clãs mais enigmáticos de Vampiro à Máscara. O Salubre. Exatamente, o Salubre. Para quem conhece o cenário, eles são quase sempre vistos como os mártires, né? Os curandeiros, os mocinhos, se é que essa palavra existe nesse universo. Exato. E a proposta aqui é virar essa ideia de cabeça para baixo. O material que a gente recebeu explora uma hipótese para a quinta edição do jogo que é simplesmente genial na sua perversidade. Qual seria a pergunta central, então? A pergunta é: como pegar o clã, que parece ser o mais virtuoso, e transformá-lo em algo profundamente perturbador, mas sem mudar a essência dele? A missão, então, é desconstruir essa fachada de santidade. Mergulhar na psicologia sombria que pode existir por trás da famosa fraqueza de clã deles. E explorar como a nobreza pode ser só a máscara mais conveniente para um tipo muito específico de monstro. E a gente vai ver que os monstros mais assustadores não são os que atacam no escuro. Mas sim os que te convencem a abrir a porta e convidar para entrar. Certo. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. O ponto de partida de toda essa discussão é a fraqueza do clã, que define quem eles são. Como ela funciona mesmo? Então, é uma dualidade que já prepara o terreno, sabe? O clã se divide em duas linhagens com maldições que são opostas. Opostas? Completamente. Os curandeiros, que é a facção mais conhecida, só podem se alimentar de sangue que é oferecido voluntariamente. A vítima precisa consentir. Aham. Já a outra linhagem, os guerreiros, é o exato oposto. Eles só podem se alimentar de vítimas que resistem, que lutam. O sangue precisa ser tomado à força. Ok. À primeira vista, a maldição dos curandeiros soa quase nobre. Num jogo sobre predadores amaldiçoados, ter um que só se alimenta com consentimento, isso o coloca num pedestal moral, não? Sim, parece uma versão extrema da fraqueza dos Ventro, mas com uma camada ética por cima. Pois é. E é exatamente essa a isca. A beleza dessa releitura é que ela não vê isso como uma virtude, mas como um motor para um tipo de maldade muito mais insidiosa. Ah, então a fraqueza não os torna bons. Pelo contrário, ela os força a se tornarem mestres da manipulação psicológica. A necessidade de consentimento é a chave que abre a porta para o inferno. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, vamos ser honestos, como um vampiro consegue que um mortal doe seu sangue regularmente? Não é como pedir uma xícara de açúcar, né? Oi, vizinho, tudo bem? A humanidade tá baixa hoje, será que você não teria um pouquinho de sangue para me ceder? Exato. É um pedido absurdo. E a forma como eles conseguem isso é se tornando predadores emocionais. O que essa análise propõe, e que eu acho brilhante, é que o Saluprebre Curandi se torna um especialista em encontrar gente quebrada. Ele não procura vítimas saudáveis e felizes. Não. Ele caça o desespero. Então o modus operandi seria encontrar alguém no fundo do poço. Pensa no processo. Primeiro, o Salubre identifica alguém numa situação terrível. Um jovem que foi expulso de casa, uma mulher fugindo de um relacionamento abusivo. Alguém afundado em dívidas sem ter para onde ir. Isso. A vulnerabilidade é o cheiro que lhe segue. Segundo, ele se apresenta como salvador. Ele oferece um teto, comida, proteção, uma comunidade. Ele te salva. E aí vem o preço. Aí vem o preço. Eu te dei segurança, te tirei da rua, te protegi, e em troca tudo que eu peço é um pouco de você. Consentimento nasce de uma dívida, de uma dependência. Mas será que é sempre manipulação desde o início? Não pode haver um elemento de gratidão genuína aí? Se alguém me salva de uma situação horrível, talvez eu queira retribuir, sabe? Onde que a gente traça a linha entre um acordo e uma exploração? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o que torna o conceito tão poderoso. A análise compara essa tática ao love bombing. Love bombing? É uma técnica de abuso onde o abusador inunda a vítima com afeto, presentes e apoio para criar uma dependência avassaladora. No início, parece um conto de fadas. A vítima se sente amada, protegida, completa pela primeira vez na vida. Mas quando a dependência está estabelecida. A dinâmica muda. O amor se torna uma corrente. E para um vampiro, as ferramentas são ainda mais poderosas. Ele não precisa contar só com a lábia. O material menciona o uso das disciplinas, né? Os poderes. Sim, e esse é o ponto crucial.
A releitura sugere que os salubris da quinta edição teriam a disciplina presença, que permite influenciar as emoções dos outros. Ah, agora junta tudo. Exato. O salubri encontra uma pessoa vulnerável, a salva, a enche de afeto e, para completar, usa um poder sobrenatural para que ela se sinta calma, segura e profundamente grata na sua presença. Então, quando ele finalmente pede o sangue, A vítima não está só consentindo sob pressão psicológica, ela está consentindo sob influência sobrenatural. isso levanta uma questão filosófica assustadora. Se você usa um poder para fazer alguém querer te dar algo, isso ainda é consentimento de verdade? Ou é só uma brecha na sua própria maldição. É um auto-engano perfeito. O salubri pode até dizer a si mesmo: veja, ela consentiu de bom grado, ela me ama. Mas no fundo ele fabricou esse amor. É como? E o material faz essa analogia brutal. Drogar a bebida de alguém e depois perguntar se a pessoa concorda com algo. A coerção já aconteceu, só que num nível ânimo, não físico. Então, por trás do manto de curandeiro, o que a gente tem é um líder de culto. Sim, um vampiro que constrói um pequeno rebanho de seguidores psicologicamente dependentes que o veem como um santo salvador enquanto ele literalmente se alimenta da vida deles. Pequenos cultistas nojentos. É a frase usada na análise. E essa interpretação redefine completamente o lugar deles na história do cenário. Pensa nos maiores inimigos deles, o clã Tremere. Os feiticeiros. Isso. Historicamente, a caça dos Tremere ao salubre é vista como uma atrocidade, uma diablerie injustificada contra um clã pacífico. Mas com essa nova lente, a coisa muda de figura. Totalmente. Os Tremeres não seriam apenas tiranos paranoicos. Eles seriam caçadores de bruxas com um motivo real. Eles olhariam para o salubre e veriam esses ninhos de manipulação, esses cultos que isolam e exploram mortais e diriam: isso é perigoso, isso precisa ser exterminado. Nossa. E a análise vai ainda mais longe, sugerindo que um salubre poderia até fazer pactos com demônios. Não que todos sejam infernalistas, mas imagina o arranjo. Como assim? O salubre faz um acordo com uma entidade para assombrar um bairro, para aterrorizar as pessoas. E quem aparece para oferecer proteção divina contra esse mal? O próprio salubre. O próprio salubre. As ovelhas assustadas correm direto para os braços do lobo. É uma simbiose terrivelmente perversa. Certo, essa faceta dos curandeiros é aterrorizante. Mas e a outra metade do clã? Os guerreiros, os que se alimentam à força. Eles não parecem só brutos, menos sutis e talvez menos interessantes. À primeira vista, sim. Parecem mais um bruja ou um gangrel, um predador direto. Mas a maldição deles também cria um cenário de horror psicológico único. Como? A fraqueza não é só se alimentar com violência, é se alimentar de quem resiste. Isso cria uma necessidade de que a vítima lute de volta. Então eles precisam provocar a vítima para poderem se alimentar. Exatamente. O guerreiro não pode simplesmente atacar uma pessoa indefesa e passiva. Ele precisa de uma luta. Isso transforma num agressor que precisa constantemente quebrar suas vítimas, mas não completamente. Ele precisa que elas mantenham um pingo de espírito de luta. Isso, para que a alimentação seja possível. É um ciclo de abuso físico e quebra de vontade. E o que acontece quando a vítima para de resistir? Quando ela está tão quebrada que simplesmente aceita o que vai acontecer? Aí está o dilema mais sombrio de todos. E a análise levanta essa questão para o jogo. Em que ponto uma vítima, depois de ser espancada e aterrorizada repetidamente, para de lutar fisicamente, mas começa a consentir por puro medo? Nossa. Imagina a cena. O guerreiro se aproxima e a vítima, tremendo, oferece o pulso, esperando que, se fizer isso, talvez a violência seja menor dessa vez. Nesse momento, a maldição do guerreiro se choca com a maldição do curandeiro. A vítima está consentindo, mas é um consentimento nascido do trauma absoluto. Exato. O guerreiro conseguiria se alimentar nesse caso? A linha fica completamente borrada. Que horror. E essa é a beleza da ideia. Talvez ele não consiga. Talvez ele precise espancá-la de novo para forçar uma nova resistência. Ou talvez
Talvez a maldição reconheça esse consentimento forçado e o guerreiro descubra que se tornou à sua maneira, exatamente como seu irmão curandeiro. Um monstro que fabrica a cooperação de suas vítimas. Um pelo medo, o outro pelo amor. Duas faces da mesma moeda abusiva. É incrível a profundidade que se pode atingir com um sistema de regras e um pouco de imaginação. Navegar por temas tão complexos como consentimento, trauma, fé distorcida, isso exige muito dos jogadores. Sem dúvida. E é por isso que o perfil de quem se aprofunda em RPGs como este é tão interessante. Geralmente são pessoas muito criativas, com uma capacidade de abstração e raciocínio estratégico bem acima da média. É um hobby que te força a pensar em sistemas, a resolver problemas complexos. E a se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro seja um monstro. Essa capacidade de focar, de entender sistemas e de destrinchar informações complexas para tomar a melhor decisão, sabe com o que isso combina muito? Com o quê? Com a preparação para estudos de alto nível. É uma ótima observação. A mesma disciplina mental que se usa para construir uma crônica de vampiro ou otimizar a ficha de um personagem é a que se aplica para encarar uma prova de residência médica ou um concurso público. É sobre entender a lógica por trás do sistema e encontrar a melhor estratégia para vencer. Totalmente. E isso levanta um ponto importante para quem está nessa jornada. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, Entrar agora em medicobe.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. é usar a inteligência estratégica a seu favor. Certo, voltando aos sistemas do jogo. Depois de estabelecer essa identidade de cultista sedutor ou de abusador sistemático, como isso se refletiria nas mecânicas do clã? O material fala sobre os poderes deles. Sim, a discussão foca na disciplina única do clã, Valerin. Existe uma tendência na quinta edição de condensar os poderes, de evitar que cada clã tenha algo super exclusivo. Para não criar personagens especiais demais, né? Isso, mas a análise defende que, para o Salubre, manter Valerin como algo único e raro é essencial. Por quê? O que isso adiciona à história. Reforça o status deles de lenda, de mistério. Eles seriam um eco de uma era perdida. Ter um poder que ninguém mais tem não os torna apenas especiais, os torna alvos. Alvos. Claro, outros vampiros, especialmente os Tremere, teriam um motivo concreto para caçá-los, para roubar esse conhecimento perdido. Outros poderiam procurá-los como gurus, buscando os segredos da cura ou da alma, caindo direto em suas teias. Então, ser especial nesse caso não é um bônus. É um gancho de enredo. A exclusividade do poder serve à narrativa do clã como párias, caçados e misteriosos. Perfeitamente colocado. Mantê-los únicos serve à história. E isso nos leva à afiliação política deles. Onde um clã como esse se encaixa nas grandes seitas do mundo de vampiro? A Camarilla, a seita dos aristocratas, parece fora de questão. Os Tremere são um dos pilares de lá. Seria suicídio. Exatamente. Entrar na Camarilla seria como uma ovelha pedindo para entrar na jaula do lobo. A análise argumenta que manter os Tremere como caçadores ativos é um dos pontos mais fortes da história do clã. Então a inimizade precisa continuar. Isso empurra a maioria do Salubre para fora das grandes estruturas de poder. O que nos deixa com os Amarcas, os Independentes ou os Sabá. Historicamente, os guerreiros não tinham uma ligação com o Sabá. Tinham, mas essa conexão sempre foi meio confusa, para ser honesta. É verdade. A filosofia do Sabá, de lutar uma guerra santa contra os anciões, não se alinha perfeitamente com a jornada mais pessoal e introspectiva dos Salubre, mesmo os guerreiros. Então, o que a análise propõe? Propõe o que faz muito mais sentido com essa releitura, que eles se tornem majoritariamente independentes, anarcas ou autarcas completos. Vivendo nas sombras à margem da sociedade vampírica. Isso. Faz todo sentido. Um líder de culto não quer supervisão de um príncipe ou de um bispo. Ele quer ser o pequeno feudo isolado, onde pode manipular seu rebanho em paz. Longe de olhos curiosos. Exatamente. O movimento anarca oferece a cobertura perfeita para isso.
Então, para amarrar tudo, a grande sacada dessa releitura é que os Salubre são um exemplo máximo de como a virtude pode ser distorcida em vício. Eles são, no fundo, vampiros delirantes que se apegam a uma fachada de santidade para justificar uma existência predatória e cruelmente manipuladora. E o que eu acho mais fascinante é como isso explora o tema da fé. A fonte faz uma comparação muito inteligente com outro clã de conotações religiosas. O ministério, que antigamente eram os seguidores de Sete. Qual seria a diferença fundamental entre as duas fés? Ambas parecem igualmente perversas. São duas teologias do mal com abordagens diferentes. A fé do ministério, na sua essência, prega que o sofrimento é o caminho para a iluminação. Eles corrompem e quebram os outros. Porque acreditam que a dor é necessária para a ascensão. É uma fé baseada na provação. E a do Salubre? A fé do Salubre é o oposto. Ele não quer que suas vítimas sofram. Ele quer que elas o amem. Ele quer que elas se sintam salvas, protegidas e completas através da devoção a ele. A recompensa não é a ascensão através da dor, Mas a plenitude através da servidão. É uma fé baseada na dependência emocional. Uma quer te quebrar para te salvar, a outra quer te consertar para te escravizar. Duas estradas sombrias que levam a destinos igualmente terríveis. Para terminar, deixa um último pensamento para quem nos ouve. Com base nessa ideia de consentimento fabricado, fica a pergunta, né? Se um poder sobrenatural ou mesmo uma manipulação psicológica profunda pode fazer alguém sentir que sua decisão é genuína e livre? O que livre-arbítrio realmente significa? Exato. Em que ponto a influência se torna controle, especialmente se a pessoa controlada se sente mais livre e feliz do que nunca? É uma reflexão que começa num jogo de monstros, mas que ecoa